de direito público. Ele tem mais de 20 anos de atuação na área do direito, com especial atenção ao direito público. É advogado, escritor. Eu estou falando de Nestor Fidelis. Ele lançou recentemente o livro Política do Bem, os 10 Mandamentos da Cidadania. É um convite, né, para um itinerário, uma ação cidadã em prol de mais justiça social, de desenvolvimento, de igualdade. Esse é o caminho, Nestor. Muito bem-vindo. Grato pela presença. Eu que agradeço, Cláudio, aos amigos da TV Assembleia. E você iniciou falando... Tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone. Aí sim fica difícil comunicar sem microfone. Bem-vindo. Mas, Cláudio, agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, com a TV Assembleia, sempre trazendo os assuntos interessantes, assuntos importantes, relevantes para a nossa comunidade em Mato Grosso. E você, Cláudio, começou falando exatamente o cerne da questão do livro. É um convite para refletirmos a respeito da nossa participação na sociedade. A expressão mandamento, quando a gente escuta falar mandamento, nos dá uma conotação sagrada, até religiosa, né? Uma imposição talvez, uma ordem. Mas se nós fizermos uma análise psicológica da expressão mandamento, no momento em que foi colocada, inclusive nos textos do Evangelho, ela significa, ela simboliza uma proposta para ser exercitada. Por exemplo, Jesus fala, o amor, eis o maior mandamento. Não é obrigação, ninguém ama por obrigação. Nós desenvolvemos o amor pelo exercício da convivência e tudo mais. E você sabe bem de amor, que você é um amante da vida e declara o amor nas redes sociais, eu acompanho e curto sua postagem lá. E o mandamento é um exercício. Mas é um exercício que nós fazemos por uma escolha, pelo livre-arbítrio, não é por ordem de ninguém. Então os 10 mandamentos da cidadania, que nós estamos trazendo em 10 capítulos nesse livro, nada mais são esses mandamentos do que convites para que nós exercitemos a nossa cidadania na família, no ambiente profissional, no ambiente esportivo, religioso, social, participando mais do que criticando. Porque criticar é fácil, né, Cláudio? Agora, o que eu estou fazendo nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, né? Eu falo assim que para mim é fácil, né, amar, porque eu olho para minha mulher e vejo uma mulher extraordinária, maravilhosa em todos os aspectos. Não é fácil, né? Mas a gente precisa amar às vezes o inimigo, né, Nestor? E aí que dá trabalho, né? Dá trabalho, exatamente. Aí dá trabalho. Amar dá trabalho, é trabalhoso. Amar o inimigo e tal. Essa proposta é cristã também, amar os inimigos. Claro, não desejando mal, não impondo obstáculos para a reconciliação, mas é um exercício. Então, mandamento é um exercício. O exercício de participar, de não produzir fake news, de não distribuir fake news, o exercício de fazer o seu melhor onde quer que você esteja, são exercícios, né? Sim, eu estava pensando, né, na nossa conversa, preparando assim, para a gente começar a conversa, e me veio uma pergunta assim, você participa das eleições desde 1998, né? Não estou querendo revelar a idade não, mas enfim, participa das eleições desde 1998. Como é que você consegue manter a esperança, né, depois de ver tantas eleições aí? Olha, na verdade, como eu nasci numa casa que é muito voltada para a política, que meu pai, ele foi vereador desde jovem, né, em Cáceres. Inclusive, eu nasci em São Paulo, eu e meu irmão, porque em 64 meu pai era vereador muito atuante, mais votado naquela ocasião, e ele foi convidado, digamos assim, aconselhado a ir embora de Mato Grosso para que continuasse vivo. Naquele 64 que nós sabemos o que aconteceu naquela época. Mas sim. Então eu nasci em São Paulo e vim para cá, para Mato Grosso de vez, quando meu pai se tornou deputado estadual. Em 82 foi a eleição, em 83 após dele nós viemos para cá. Então eu participo do movimento político a vida inteira. Participei aqui em Cuiabá das diretas já, na Praça Alencastro, aí ao lado da Catedral, dos comícios de Tancredo Neves. Pois é. Exatamente. Agora, ser sobrinho de Dante. Lançamos Dante de Oliveira aqui nessa casa onde eu estou, hoje é meu escritório, em 85. O comício de Dante, na Avenida Mato Grosso, histórico, Tancredo Neves naquela época também. Eu fui fora Collor, cara pintada. Então sempre participei dos movimentos. Mas, em um certo momento da minha vida, por conta de tanta maldade que a gente vê na política, no meu período de faculdade, eu não me envolvi tanto. Me voltei mais para o lado religioso.
E depois que me formei, fui trabalhar com atendimento a municípios, prefeituras. Passei 10 anos como advogado e coordenador jurídico da Associação Mato Grossense dos Municípios. Então, tenho serviço prestados em todos os municípios e ainda hoje continuo trabalhando com prefeituras, com câmaras, com prefeitos, com políticos, com pessoas que se relacionam com o poder público. Minha vida profissional é voltada para o meio político e estou sempre envolvido com causas sociais. E justamente por ter visto muita coisa aqui, gente com potencial, mas que não acredita em si mesmo, ou tem pessoas com potencial, mas os obstáculos são tantos, a falta de recurso financeiro para disputar uma eleição, a dificuldade para a política interna, partidária, intrapartidária, enfim, são inúmeros obstáculos e isso desanima muitas vezes as pessoas de bem de participar. E percebo também que nos movimentos religiosos, e eu participo muito com o meio religioso na atenção aos usuários de drogas, com as comunidades terapêuticas, eu participo da diretoria da Federação dos Conselhos de Segurança da Comunidade, e eu percebo quanta gente valorosa, com capacidade, uma juventude pujante que vem aí, com ideais, com pensamentos. A pessoa pode estar no interior de uma fazenda, de um sítio, mas ele tem um pensamento político. E por que essas pessoas não participam mais? Porque muitas vezes desistem nos primeiros obstáculos, existem muitos obstáculos. Mas essa esperança de que nós podemos participar mais, e esse é o remédio, essa é a cura, na minha opinião, assim como existe a vacina para as doenças do momento, penso que a participação dos jovens, do adulto responsável, daquele que cria esperança dentro de si, não uma esperança utópica, mas que veja que é possível, por meio da sua participação, contribuir na sua família, no seu bairro, na sua sociedade, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção de que é possível sim vencer os vícios que existem. É claro que a gente não vence vício do dia para a noite. Adquirimos vícios no Brasil em 500 anos. Mas nós construímos um Brasil novo a partir do esforço diário. Essa esperança é um exercício de cidadania, para que nós façamos a nossa parte, compreendendo a dor das pessoas e não usando da política para benefício próprio. Isso é possível. Eu acho que a esperança não pode morrer nunca, né? Senão nós estamos fritos, né? Assim, a gente diz assim, a esperança é a última que morre. Eu espero que ela não morra nunca, né? Porque senão nós estamos errados. Né? A gente provoca porque a gente vê realmente os desvios, né? Realmente os descaminhos. As pessoas às vezes se perdem com excesso de poder, se perdem com excesso de dinheiro, se perdem com a droga, se perdem com o medo, né? Se perdem, é do humano. Mas acho que o remédio para a falta de democracia, né, para a crise democrática, é mais democracia. Exato. Então, esse que a gente tem que ampliar a participação, porque a gente realmente, esse é o caminho. Essa sua experiência na AMM, na Associação Mato Grosso dos Municípios, é fundamental, né? Fundamental para aterrissar a política pública, porque o município tem lá 13% do bolo, né? 87% fica com a União e com os estados. Mas a gente mora no município e os problemas estão no município. Como é que a gente faz? Qual que é o caminho para a gente realmente alterar esse pacto? Porque isso é possível. Olha, você entrou num assunto muito importante, inclusive é de uma relevância tão grande para mim particularmente, porque durante o período que eu trabalhei na Associação dos Municípios, eu também fui contratado pelo SEBRAE. No ano de 2009, nós tínhamos 4 municípios em Mato Grosso com uma lei específica municipal regulamentando a Lei Geral da Microempresa. Como é que é isso? A Constituição do Brasil prevê que as pequenas e microempresas receberão um tratamento beneficiado e favorecido, facilidade para trabalhar, para obter crédito, para vender para o poder público, mas era necessário que, após 2006, todos os municípios do Brasil regulamentassem no seu âmbito a lei da microempresa. Em fevereiro de 2009, nós tínhamos 4 municípios apenas quando o SEBRAE nos procurou, meu amigo lá, Dr. Roque, Zé Guilherme, e nós, contratados pelo SEBRAE, visitamos quase todos os municípios, todos os polos, absolutamente todos. Fizemos treinamentos para os empresários saberem lidar com as compras governamentais e também fizemos treinamentos para que os servidores das prefeituras que lidam com licitações soubessem aplicar os benefícios. E, ao mesmo tempo, trabalho com prefeitos e câmaras para que houvesse a aprovação da lei. O fato é que 10 meses depois, Mato Grosso foi o primeiro estado no Brasil em que 100% dos municípios aprovou a Lei Geral da Microempresa, regulamentando no seu âmbito municipal. Isso me fez pensar, Cláudio, no seguinte: se a Constituição do Brasil
prevê um tratamento favorecido para as pequenas empresas, por que não faz o mesmo para os pequenos municípios? Conforme você disse agora há pouco, nós temos uma realidade aqui em Mato Grosso, 75% são pequenos municípios. Aqui em Mato Grosso temos uma pujança, uma força enorme do agronegócio, deixando poucas pessoas muito ricas. Mas existe, sobretudo na nossa região oeste, é pequena agricultura familiar. Ali não chega essa pujança. Então, de que forma nós podemos equacionar, trazer essa tecnologia para os pequenos também? De que forma que nós podemos distribuir melhor os tributos, que fica a maior parte com a União, outra parte com o Estado, e nada com os municípios? E os municípios arcando cada vez com mais responsabilidades. Trânsito, saneamento, energia também logo mais vai ser mais municipalizada, meio ambiente, enfim, cada vez mais obrigações para os municípios e menos recursos financeiros. Educação cada vez mais municipalizada, saúde também. Por conta disso, Cláudio, no meu curso do doutorado, a minha tese é justamente essa, do tratamento favorecido e diferenciado para os pequenos municípios no Brasil. Fiz uma comparação entre os países da América Latina e coloquei a situação do Brasil ali, propondo que nós façamos realmente uma reforma na Constituição para que aqueles que estão ali vivendo no município recebam os benefícios. Nós vivemos no município, nós vivemos num bairro, numa cidade, é ali que nós precisamos conviver e participar da comunidade. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, a gente vê um pouco, por exemplo, a questão dos municípios de fronteira, que teoricamente já está claro dentro, né, da Constituição, do ordenamento jurídico, que ainda não recebem, né, um tratamento diferenciado. As lutas são grandes, né, Nestor? As lutas são gigantescas, mas se nós não iniciarmos esse debate o quanto antes e dermos sequência nisso, nós vamos continuar vendo políticos que são eleitos para beneficiar a si mesmos, criando normas que se beneficiam para que se perpetuem no poder, sem o olhar para o pequeno, para o povo, para quem precisa, para quem quer trabalhar e render. Se a gente não levar a sério o Brasil, vamos continuar fazendo com que os políticos que não fazem a política do bem tomarem conta do poder e fazer do jeito que fazem. Não estou dizendo que todos sejam assim. Existem muitos bons políticos, por isso que nós acreditamos sempre. Mas é possível que nós façamos ainda mais. Eu me lembro de uma conversa com o então prefeito Wilson Santos, né? Deputado estadual Wilson Santos, sobre uma creche que o governo federal estava doando para o município de Cuiabá. E ele falou, não quero. Eu falei, mas como, prefeito? Você não vai aceitar, a creche tem que ter uma demanda. Aí ele falou assim, claro, eu não consigo manter. Então, assim, e aí que desperta um pouco a nossa consciência, porque você olha, tudo bem, o equipamento físico, né, o prédio, a estrutura, a instalação, o governo te dá tudo. Mas quem paga o professor? Quem paga a merenda? Quem paga... Então não adianta. Né? É um presente grego. Né? Exatamente. Eu te dou uma coisa que você não dá conta de... É a mesma coisa que você dá uma Ferrari para quem não tem condição de pagar o IPVA. Não adianta nada. Exatamente. É presente de grego. Por isso que o mais difícil hoje não é construir, é o custeio e manter servidores motivados. Estamos aqui agora em Mato Grosso, no momento em que os servidores do sistema penitenciário estão reivindicando melhorias. Equiparação salarial com os policiais civis, porque policial penal também faz parte das forças de segurança, conforme a Constituição passou a prever de 2017 para cá. Agora, é muito importante que o Estado está avançando na reforma, na manutenção, na construção de unidades, mas o custeio é aí que você está falando. A manutenção das políticas, a valorização do ser humano que trabalha ali. Como é que nós vamos falar que o privado de liberdade, o reeducando, vai ser reeducado se quem trabalha com ele não está motivado para isso? Como é que nós vamos cuidar de quem está no sistema socioeducativo, os menores em conflitos com a lei? Como é que nós vamos motivar quem cuida deles para ser um sócio-educador e não alguém que está ali apenas cumprindo função de prender um menor, se nós não valorizarmos esse servidor? Então esses debates têm que surgir a fim de que as pessoas entendam que existe vontade de fazer. Conforme você disse, que prefeito que não quer uma creche? Mas existe a necessidade de fazermos em parceria. Parceria é uma palavra importante hoje. Se o poder público não consegue, existe o terceiro setor, existem empresas que querem aplicar em responsabilidade social. É necessário essa visão e agir no bem. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar um pouco do livro. Quer dizer, Política do Bem, né, os 10 Mandamentos para a Cidadania. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim,
Quais são esses passos? Como que você pensou isso para a gente, enquanto cidadão? Eu acho no livro um itinerário, eu acho no livro uma provocação para buscar e saber aonde influenciar, porque eu vejo aqui, eu estou na Assembleia já tem 10 anos como concursado, né? Na TV Assembleia eu comecei em 2001, quer dizer, tem 20 anos, né? Eu fiz algumas coisas aqui, e a gente vê assim, um hiato, uma dificuldade, um vazio, muitas vezes, em discutir política. Né? Faz-se audiência pública do PPA, faz-se audiência pública da LDO, mas as pessoas não comparecem. A legislação participativa ainda é um caminho tortuoso, longo, desmotivador. Né? Então, como que o livro trata essas questões? O livro traz essas reflexões. Eu vou te dizer o seguinte, quando eu comecei a pensar no livro, comecei fazendo... Não pensei em escrever um livro. Pensei até em escrever um artigo. Por que as pessoas participam? Por que as pessoas se candidatam? Por que as pessoas não se candidatam? Por que as pessoas não participam? E eu fazendo reflexões comigo mesmo, e fui voltando origem, e percebi que daria para escrever um pouco mais. E fui ampliando, e viraram ali uma apresentação dos pensamentos políticos e 10 capítulos, 10 reflexões ou 10 mandamentos de participação da sociedade. Então, para mim, assim, é muito claro que o mal maior é a não participação. O mal é a ausência do bem. A sombra só existe porque a luz não se faz. O mal é ousado. E as pessoas de bem, muitas vezes, estão nas igrejas, estão nos clubes, nas famílias e não querem participar porque não querem se sujar com isso. Não, política não é coisa boa, não. E enquanto nós pensarmos assim, o mal vai continuar imperando. E as pessoas que não têm compromisso nenhum de agirem no bem, de agirem com a consciência, continuarão ocupando os espaços. Então, você entendi, né, assim, que me preocupa não é o mal, é o silêncio do bom. Né? Exatamente. Eu estou aqui, inclusive, com o meu livrinho aqui aberto, e um pensamento que existe aqui é o seguinte. É um pensamento, deixa eu ver se eu encontro aqui. Uma citação que é o cerne da questão toda. A cada capítulo do livro eu coloquei um pensamento que nortearia. E olha o que Platão diz. Diz assim: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem é inferior. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados pelos que gostam. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Então a pessoa pode falar assim: eu odeio política. Política a gente não discute. Política... Não precisa discutir, não, mas dialogar é necessário. Não precisa brigar em grupo de WhatsApp. Da eleição de 2018 para cá, que polarizou-se muito aqui no Brasil, quantas famílias tiveram membros brigados, ficaram de mal, como se fossem crianças de mal. Belém, porque não tiveram a habilidade de ouvir, de opinar com respeito e começam a impor seu pensamento. Então começa-se a exercitar a política, não com o outro, mas internamente. Como é que eu lido com esse assunto dentro de mim? Por que esse assunto mexe comigo? O que eu posso fazer para lidar melhor com esse assunto, para não somente ouvir e ficar mal, mas contribuir de alguma forma? Então comecei a escrever a respeito desses assuntos. Quais são as nossas referências na política do bem? Existem pessoas que fizeram bem na política ou apenas pessoas que abusaram da... Porque a gente escuta falar e nós compramos isso, só as notícias ruins. Mas temos tanta gente boa que passaram pela política, que deixaram marcas positivas. E eu fiz alguns comentários aqui, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, política. Ah, mas ela era uma pessoa que está no texto sagrado. Sim, mas o que ela fez? Ela abriu mão de uma vida de luxo, se entregou a um ideal que era seguir Jesus, e depois da morte de Jesus, ela continuou cuidando dos leprosos, porque não era aceita pelos homens, nem pelos cristãos, por ser mulher e ex-prostituta. Mas até o fim da vida fez assistência e promoção social, não é política? Eu trouxe outro caso no livro, Rui Barbosa, político também.
Rosa Parks, que iniciou um movimento para que os negros não entrassem nos ônibus mais nos Estados Unidos. Não entrassem mais nos ônibus, porque os ônibus separavam as pessoas negras no fundo e as pessoas de pele branca na frente sentados. E no dia que ela sentou-se, porque estava cansada, foi obrigada a sair. Começou dali um movimento nos Estados Unidos de boicote às empresas de ônibus. Ficaram meses ali as pessoas de pele negra, afrodescendentes, caminhando a pé para os empregos. E aconteceu o que com isso? As empresas começaram a quase quebrar. Tiveram que ceder nessa atitude de não violência, a política do bem. Aqui em Mato Grosso, tem uma pessoa que é muito significativa para mim, que é o senhor Aristotelino Alves Praeiro. Foi tenente do Exército em Cáceres. E ele fez um trabalho muito exemplar lá em Cáceres de pegar aquelas latas de querosene naquela década de 30, 40, que não eram mais utilizadas, eram descartadas. Ele juntou um grupo de pessoas voluntárias, higienizava aquelas latas, colocava uma sobre a outra, fazia um filtro no meio e se tornava um filtro. E ele cedia aquele trabalho gratuitamente para as pessoas da região ribeirinha lá em Cáceres. Foi o primeiro serviço de saneamento básico em Cáceres. A cada R$1 hoje investido em saneamento, se economiza 4 em saúde pública. Depois, esse tenente do Exército foi transferido para Cuiabá, sua terra natal. E aqui continuou trabalhando com um grupo de pessoas voluntárias, que também fazendo um trabalho de atenção para a população ribeirinha. Hoje nós temos o bairro que tem o nome dele, bairro Praeiro, e ao lado o Praeirinho. Depois ele foi secretário de Ação Social no município em Cuiabá. Continuou trabalhando pela população carente, fazendo o bem que poderia fazer. Quando acabou a gestão da qual ele fazia parte, ele continuou indo à prefeitura trabalhar de graça para que não se perdesse. Naquela época não tinha transição governamental. Ele fez a transição sozinho por conta própria, motivando pessoas a continuar fazendo bem. Então nós temos inúmeros exemplos, Cláudio, do ontem, mas de hoje também, de pessoas que fazem o seu melhor, onde quer que estejam. Então assim, o livro traz essas referências, algumas que eu trouxe aqui, e outros pensamentos também da importância da nossa participação, muito mais do que com a crítica, mas de dialogar com as pessoas, de vencer essa polarização fanática por meio do nosso exercício de dialogar, de participar e de trazer o nosso melhor. Digamos, o Cláudio é um jornalista há quanto tempo na Assembleia, quanta bagagem tem, quanto assunto. Quem não diz aí que no Cláudio não tem dentro dele um governador de Mato Grosso daqui a uns anos? Então, por que não? Sabe? São questões. Por que não? O que uma pessoa tem melhor do que outra? Muitas vezes estava no momento certo, na hora certa. Mas tem outras pessoas que têm toda a capacidade e muitas vezes se boicotam. O livro é um convite para que nós valorizemos em nós os nossos potenciais. Professor, muito obrigado. Né? Assim, o bate-papo, a gente prefere ficar aqui conversando mais 1 hora facilmente. A gente já está com 25 minutos, né? Foi rapidão, hein? Já avançamos nosso tempo em 5 minutos, mas eu queria deixar assim, o microfone aberto para as suas considerações finais, brevemente, né? Só para a gente fazer a conclusão. Olha, eu agradeço de coração a TV Assembleia. Já estive aqui como secretário adjunto de Justiça, como procurador do município de Cuiabá, como advogado representando o OAB nas políticas sobre drogas e agora falando do livro Política Bem. Eu agradeço muito à TV Assembleia, aos servidores da Assembleia e também quero dizer que o livro está à venda nas redes sociais, nas lojas, nos sites, em breve aqui também nas livrarias aqui em Cuiabá. É uma proposta, é baratinho, mas é um convite para que façamos uma leitura reflexiva a respeito do nosso papel na sociedade, que nós valorizemos em nós o nosso potencial e também dizer que é possível sim, onde quer que nos estejamos, onde quer que nós estejamos trabalhando, aprendendo, fazer o nosso melhor. Se eu sou um gari limpador de rua, eu vou limpar a rua como Mozart compunha, como Michelangelo pintava. Essa é a proposta de Martin Luther King. Que nós façamos o nosso melhor onde quer que nós estejamos. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Feliz 2022. Grato, abençoe a todos nós. Grato pela participação, grato pela provocação, extremamente necessária, né? Dar o melhor de si onde quer que esteja, fazer a diferença, realmente é o que a gente precisa, né? A gente precisa que as pessoas façam as coisas compromissadamente, né? Que tenham cuidado, que tenham zelo, que tenham amor pelo que fazem, que é essa força extraordinária que a gente começou falando e que realmente faz diferença no mundo inteiro. Grato a você, telespectador, que sabe que a TV é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui. Ela é uma informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia.
Esse programa você vê às 9 da noite, 9h30 da noite, ao meio-dia e às 5 da tarde também. Fiquem com Deus e até a próxima. Sim, senhor. Foi bom, né? Prazer. Maravilha, ótimo. Foi ótimo. Puxa, eu gostei. Eu tô conversando aqui com os amigos aqui ao vivo também no Instagram. Ah, maravilha. Ó, que legal. Olha aqui, ó. Um abraço a todos aí. Tá certo. Cláudio, obrigado, viu, irmão? Tudo de bom. Obrigadão. Um abraço a todos. Até. Onde que encerra aqui, gente? Esse